Shalom, tudo bem? Deixa eu direitar a câmera aqui. Ok. Muito bem-vindo, você que está aí pela primeira vez, está aqui pela primeira vez no canal. Meu nome é Jartov Benji Rudari, você está no canal Pergunte a Jartov. E esse é um vídeo especial, porque ele será feito para atender a um comentário de um inscrito. Eu fiz o vídeo, eu gosto quando é assim, porque há uma interação grande, fico feliz com isso, porque mostra que o vídeo está surtindo efeito, né? O trabalho está surtindo efeito. Eu fiz um vídeo intitulado A Torá do Eterno é só Devarim, e lá eu falei um bocado de coisa. Eu falei muitas coisas lá, né? Mas não tem como falar tudo, nunca tem como. Senão eu vou fazer vídeo, por exemplo, de 1 hora, aí ninguém assiste. Infelizmente é a realidade, gente. 1 hora aí ninguém assiste. Aí fica o vídeo lá jogado, então não vale tanto a pena não. Então procuro condensar o máximo possível. Porém, entenda, eu vou falar com vocês, eu vou apresentar um texto aqui e uma prova, entre aspas, do que eu estou falando. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa, a mesma coisa que eu disse nos grupos de debate do WhatsApp. Eu falava uma coisa, alguém dizia assim, me prove isso, alguma prova, alguma referência e tal. Entendam, quando eu comecei a estudar essas coisas, eu não imaginei que estaria no YouTube há quanto? 12 anos atrás. Só dessa parte judaica. Eu não imaginei, eu vou estudar hoje porque um dia estarei no YouTube. Não sabia nem o que era YouTube. Não, eu nem sabia o que era YouTube. E grupo de debate do WhatsApp, também não sabia que ia participar de debate. Então eu não anotava referência. Tem gente que já tem esse hábito de anotar referência. Eu não tive esse hábito. Então eu estudava, fazia minhas anotações, faço minhas anotações, todas tal, nem todas estão aqui disponíveis, mas referências eu não anotava, o livro tal, página tal, o autor tal. Então eu não cultivei esse hábito, né? Infelizmente ou infelizmente. E infelizmente para vocês que eu não posso dar, não tenho como dar porque eu não anotei. Felizmente para mim, porque eu fico com a cabeça mais livre, eu não tenho que ficar, onde foi que eu anotei? Não, eu não anotei, eu sei que eu não anotei, porque eu não tive. De uns tempos para cá eu tenho anotado algumas coisas em relação ao hebraico, a página tal, página do léxico, do dicionário e tal, hebraico. Mas esses estudos eu não anotei. Mas, mesmo assim, eu fui buscar uma resposta simples, uma coisa simples, que provavelmente foi daqui que eu tirei, eu acho que não. Quais são os livros que eu uso? Aí eu vou te dar os nomes. Enciclopédia Barça, Enciclopédia Larousse Cultural e Enciclopédia Mirador, além de dicionário de teologia, dicionário internacional de teologia e tal. São vários livros. Eu até estava pensando em fazer um livro sobre os bastidores dos estudos, tanto de hebraico quanto de cultura do Antigo Testamento. Mas vamos lá. Eu falei sobre Torá no Egito. Aí não tem jeito, tem que estudar. Mas entenda outra coisa em relação à Torá no Egito. Eu já disse várias vezes para vocês que porque nós nos colocamos, eu me coloco também, nós nos colocamos como as pessoas que receberam as informações especiais e privilegiadas. Aí nós esquecemos de Egito, nesse caso agora é mais eu não. Egito, Babilônia, Suméria, não queremos nem saber. Porque colocaram na nossa cabeça que essas coisas não interessam. De certa forma colocaram, e a gente não vai estudar não. Suméria, não, que Suméria? Quero saber de Israel. E o Egito, que negócio de Egito? Eu quero saber disso. Exatamente por isso não temos determinadas informações. Você vai estudar o Egito, um estudo breve, rápido, na Wikipedia mesmo. Eu não gosto muito de Wikipedia não, mas eu não pesquiso. E o que eu vou apresentar está na Wikipedia, hoje, nesse vídeo. Fica até o final, daqui a pouco. Na Wikipedia mesmo, você vai encontrar Torá no Egito. Mas você não pode esperar que o Egito tenha um livro chamado Torá. Eles tinham outros nomes.
Eu estou batendo nessa tecla o tempo todo. As pessoas estão querendo encontrar no Egito as mesmas palavras que encontram na nossa mão. Gente, não vai funcionar. Isso é terrível, esse negócio, esse hábito, esse vício. Eu quero encontrar em japonês a mesma palavra que encontro em hebraico. Pô, velho, não vai, não, claro que não vai ser. Eu vou encontrar Todarabá, aí vou ver se tem a expressão Todarabá em japonês. Todarabá, muito obrigado. Eu vou esperar que em japonês seja muito obrigado, seja Todarabá. Pô, qualquer pessoa sabe disso, claro que não, lá vai ser outra expressão, mas que vai ser, que o significado vai ser o mesmo, a mesma coisa. Então, se, por exemplo, Torá estava no Egito, você não pode ir lá, Torá no Egito. Livros egípcios, os principais livros egípcios, coisa desse tipo, você vai pesquisar esse tipo de coisa. Você vai encontrar o livro de Ani, o livro dos mortos, não é livro dos mortos, é livro para voltar a reviver, livro da ressurreição. Eles acreditavam na ressurreição. E aí dá uma embolada terrível, porque algumas pessoas acham, não entendem lá, e já, isso aqui é livro das feitiçarias do Egito. Cada bobagem que eu vejo que dá raiva, sabe? É livro de feitiçaria do Egito, livro de invocação de deuses. Oh, para de... Deixa aqui para não tomar strike no vídeo. Para de bobalice. Nada disso. É só porque você não entende. Você não estuda. Você não estudou. Você não se aprimorou naquilo. Então você vai ter que seguir e se guiar por pessoas que falam bobagem. Tá? Mas vamos lá. Eu tô bravo mesmo. Vamos lá. Mas é coisa que eu vejo, que eu ouço, que me dá raiva, me dá agonia. Porque assim como eu ouço, como eu vejo, vocês também veem. Aí colocam um monte de coisa na cabeça. Então eu tenho que ir lá, pesquisa lá, livro, os principais livros do Egito. Você vai encontrar rapidinho. A questão de aspergir sangue sobre o povo está em Shemote, capítulo 24, versículo 8. Moshe aspergindo sangue. Moshe não asperge sangue sobre as pessoas. Não existe isso. E você vai contrastar isso, como eu falei, Devarim, capítulo 12, versículo 20 a 28. Agora tem que ler o capítulo todo, o capítulo 12 todo, porque lá vai falar de sacrifícios, de alimentação normal dos animais, mas lá vai usar os termos, lá que é sacrifício, de elevação, tal. Tem um trecho que vai abordar pronto, tá aqui. O versículo 27. E oferecerás as suas ofertas de elevação, a carne e o sangue, a carne e o sangue sobre o altar do eterno teu Deus. Tá vendo? Então, a carne e o sangue sobre o altar, tudo vai ser sobre o altar. Nunca ele fala sobre as pessoas. Nunca é feito sobre as pessoas. Tá? Agora aqui também tem alguns acréscimos que eu já falei com vocês, que não é o Devarim todo que é de Moshe. Teve alguns acréscimos aí de Josias. Aí você tem que ter um texto antes de Josias para fazer uma comparação. É isso que nós fazemos. Tá? A comparação dos textos antes de Josias, antes da época de Josias, e o Devarim. Aí a gente sabe onde estão os acréscimos. Até os pronomes também indicam, como eu falei no vídeo anterior. Bom, aí você vai fazer uma leitura aqui de Devarim, capítulo 12. Não, até a partir do versículo 20. Devarim, capítulo 12, versículo 20 a 28. Pronto. Aqui já dá para você ter uma ideia. Tal, e vai contrastar com o Shemote, capítulo 24, versículo 8. Ou de 1 a 8. Não, você vai ter que ler, não adianta. Cada vida, não sei se vocês repararam, cada vida que eu faço que tenha texto, normalmente vai levar uns 20 minutos, se tiver texto. Porque eu olho o texto, eu estou vendo em português, estou vendo em hebraico, então é muita coisa. Se eu fizer aqui 12, 20 a 28, assim, 1 hora de vídeo. O principal que eu queria mostrar para vocês é a questão que eu falei lá da cidade de Pi-Ramsés. Por que eu falei de Pi-Ramsés? Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa rápida, tá no Wikipedia. Eu vou lá e volto com vocês aqui. Bom, aqui. Pronto. Aqui é uma pesquisa simples. Aqui, cidades egípcias, Pi-Ramsés, apaixonados por história. Aqui é uma pesquisa, tá? Você pode fazer diversas. Aqui, o Pi-Ramsés na Bíblia, tá vendo?
A cidade é mais conhecida, deixa eu ver se eu aumentei. A cidade é mais conhecida como Ramessés, do livro bíblico do Êxodo 1:11. Aí está lá escrito: e puseram sobre eles, os israelitas, né, maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram ao faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Tá? E aí vai virar mais tarde Pi-Ramessés. Mas, na verdade, isso aqui está no Wikipédia, tá? No Wikipedia, não foi eu que escrevi. Mas, na verdade, não há provas de que a cidade tenha sido construída por qualquer tipo de trabalho escravo, nem que tenha sido uma cidade armazém, que tivesse excedente de grãos ou suprimentos. Não há, de fato, nenhuma evidência de uma grande comunidade israelita de escravos no Egito em qualquer época de sua história. Já fiz um vídeo mostrando isso aqui. E as grandes cidades e monumentos do Egito foram construídos por trabalhadores egípcios. Por isso que vocês tomam bolo de determinados grupos. Não posso falar o nome do grupo aqui para não tomar strike no vídeo. Isso aí vocês vão ter que entender, não tem jeito. E se eu tomar strike em algum vídeo, alguma coisa, aí vai para diretrizes da comunidade. E aí eu sofro, né? A associação de Pi-Ramsés, aqui está o problema está aqui, ó. A associação de Pi-Ramsés com o faraó bíblico do Êxodo também sugeriu naturalmente Ramsés II como sendo aquele rei. Ramsés II, no entanto, deixou os registros mais extensos e exatos de qualquer um dos monarcas egípcios. Não há literalmente nenhum sítio arqueológico antigo no Egito que não mencione seu nome, e em nenhum lugar ele fez qualquer menção aos escravos israelitas, nem a qualquer um dos eventos do livro do Êxodo. Perceberam aí qual é o problema? Me diga onde está o problema. Para o vídeo aqui agora, para o vídeo e me diga onde está o problema. O vídeo que eu fiz e a pesquisa. Onde está o problema? Aí eu vou entrar em outra polêmica. Vocês vão perguntar de novo. O problema está em associar. Isso aqui foi um problema terrível. O problema está em associar o dito cujo do faraó Ramsés II à época de Moshe. E agora deu bronca. Agora broncou. Tem bronquite e tem broncou. Broncou agora o vídeo. Ramsés II não é da época de Moshe. Todo mundo acredita nisso. Resultado. Como as pessoas acreditam que Ramsés II é da época de Moshe, então associa aquele relato de Êxodo, relato de Shemot, os israelitas sendo escravos, tal, a época do grande faraó Ramsés II. Moshe é da 18ª dinastia. Ramsés II é da 20ª dinastia. 2 dinastias depois da época de Moshe. Então, quando foi construído a cidade de Pi-Ramsés ou Pitom-Ramsés, foi 2 dinastias após o, entre aspas, Êxodo. Então, não tem como uma pessoa ir no Egito, baseado na época de Ramsés II, encontrar nessa época registro dos israelitas. Não tem, porque os israelitas que saíram com Moshe não são dessa época. Simples assim. Simples não, complicado. Porque para fazer as pessoas entenderem isso aqui, eu vou ter que fazer um curso de egiptologia. Tá? Aí eu vou indicar para vocês um outro canal. Que vai falar muito sobre isso aí. Tá? Mas não tem, Ramsés II não é da época de Moshe. E as pessoas colocam Ramsés II, tem filmes, e isso foi incrustado muito pelos filmes, novelas, etc., que mostram Ramsés II como sendo da época de Moshe. As pessoas fizeram isso para poder o sobrenatural ficar bem elevado, porque, sinceramente, na época de Ramsés II, se Moshe estivesse lá, aí só o eterno mesmo. Né?
Porque o primeiro que ele era o touro do Egito. O ser humano, não sei se já foi superado, não sei, eu acho que não. É o ser humano que tem mais reprodutores no mundo, mais descendentes no mundo. É o corpo mais estudado no mundo. O cara parece que lutava capoeira, karatê, hapkido, taekwondo, krav maga, muay thai. Parece que o cara... Não vou falar o termo aqui que eu uso normalmente, mas o cara é um tal, velho. Então, para vencer um Ramsés II, ele sozinho. Imagina ele com o exército. Para vencer Ramsés II, rapaz, ele tinha que ter muita fé, velho. Então, Ramsés II não é da época de Moshe. E aí, por isso que a gente fala que Êxodo, Levítico e Número, agora você tem a prova de Êxodo, não é da época de Moshe, é de uma época posterior, em que a pessoa lá, na época, o vídeo que eu fiz, já tinha muito tempo sem a Torá, sem referências, e as pessoas estavam tentando lembrar. E aí, claro que lá no Êxodo não tem o nome, Ramsés II não tem, isso aí foi uma criação depois ainda. Então, misturaram algumas histórias, tem histórias ali que uma aconteceu em um lugar, outra aconteceu em outra época. Aí quando chega na Idade Média, não tinha esses problemas da teologia, não existia. Quando chegou em determinada época, como tinha a ver uma história com a outra, juntaram as histórias. E aí a gráfica colocou as duas histórias uma após a outra. Aí ficou como sendo uma história só. Não, tem várias histórias ali que são de épocas diferentes, mas estão juntas. Então se você não estudar, não procurar mergulhar ali, você vai engolir tudo como sendo uma história só, e não é. Não, tem história ali, por exemplo, vou soltar aqui uma pérola, ó. O que eu vou falar agora aqui, esse vídeo tem que viralizar. Compartilha aí com gato, cachorro, papagaio, tudo, compartilhe. E deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, porque... Até esqueci o que eu ia dizer. Esqueci mesmo. Pérola. Uma pérola. Eu vou soltar essa pérola. Quando esse vídeo bater número bom de visualização, eu vou soltar. Tá? Mas eu vou ficar por aqui porque o tempo já vai bater aqui, já estou vendo. Eu vou ter que editar, são três vídeos. Então as histórias foram misturadas. A história que está em Shemot, as principais histórias, fazem parte de dois eventos. Um do Moshe que nós conhecemos e outro de outro Moshe. Só que o nome desse outro também não era Moshe. Moshe é um título. Toda vez que tinha uma retirada de Shemitas do Egito, a pessoa que tirava era chamado de você é o que tira, tu és o que tira. Isso aí é Moshe, no caso é Motse. Tse é sai em hebraico. Mas por uma regra hebraica aí bem complicada, virou a palavra Moshe, que seria Motse, o que tira, aquele que tira, não é tirado. Tirado seria Motsia, seria no passivo. Não. Tirado, não, Moshe, se significasse tirado, não seria Moshe. Moshe está na forma ativa, aquele que tira. Seria Moshia, aquele que foi tirado. Por exemplo, Machia, aquele que foi ungido, tá vendo? Percebeu? Por que Machia significa ungido? Porque ele foi ungido, então é a forma passiva. Se fosse tirado, seria Moshia. Mas não é Moshia, é Moshe. Então não é aquele que foi tirado, é aquele que tira. Percebeu? Então você trabalha o hebraico, a arqueologia, a história. Estudar, gente, estudar. Eu falo o tempo todo, se não estudar hebraico, por exemplo, para entender uma simples palavra como Moshe, você passa desapercebido. Quando eu vou estudar arqueologia também, eu vou estudar também, tem que entender hebraico também. Porque tem muita coisa que é escrita em egípcio, mas você tem como fazer transliteração para o hebraico, o de hoje. Então, se você não tiver esse conhecimento, você não vai para lugar nenhum. Então, essa foi a resposta. Eu tenho que terminar o vídeo por aqui. Eu vou ver os comentários de vocês e procurar responder da melhor maneira possível, tá?
nem, como eu falo sempre, nem tudo posso falar no YouTube. Porque, infelizmente tem pessoas que, sei lá, para defender sua verdade, sei lá, gosta de dar strike no vídeo dos outros. Já aconteceu com outros, eu sei muito bem disso. Vamos ficar por aqui, deixe seu like, deixa o dedo no like, compartilhe, comente, se inscreva e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.